Meu nome é Maria Rita, eu sou psicóloga, trabalhei por mais de 20 anos na área de saúde mental de uma organização policial e nessa organização tinha uma demanda grande da clínica da urgência. Dentre os diversos serviços prestados, tinha um apoio a incidentes críticos. O que vem a ser um incidente crítico, né? Incidente crítico, ele é um evento relacionado ao trabalho e que gera uma resposta emocional intensa. Então, por exemplo, a morte de um policial ou suicídio é um incidente crítico. E quando havia esse tipo de evento, um psicólogo ia até o local para dar apoio a essa família, aos colegas de trabalho, enfim, quem precisasse. E um dos questionamentos que eu recebia direto, principalmente dos psicólogos mais novos que não tinham experiência nesse tipo de trabalho, era o que eles iam fazer lá, né? O que eu vou fazer lá? E uma coisa que eu me questionava internamente era que atuação era essa? O que a gente estava fazendo ali, né? Será que aquilo era um fazer psicológico? Eu sempre acreditei que onde há sofrimento psíquico, há trabalho para um psicólogo, a demanda psicológica ali, né? Independente do cenário, seja ele de desastre, seja ele dessa pandemia, eu acho importante a gente saber que quem define o que é urgente ou não é o outro. Então, eu posso até achar que por conta do suicídio de um colega de trabalho, aquele grupo ali tenha um sofrimento que é urgente e que precise falar. Mas quem vai decidir que ele precisa falar, se precisa e se quer falar, é esse outro. O que eu posso fazer é me colocar à disposição. Eu fico aqui pensando que se eu estivesse vivenciando um momento de grande sofrimento e chegasse perto de mim uma pessoa querendo que eu falasse sobre esse sofrimento, que eu expressasse em palavras o que eu estou sentindo, eu poderia me sentir invadida. Então, por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Porque eu penso que o fazer psicológico nesse cenário de urgência não está relacionado a uma ação. O ajudar não está relacionado a uma ação. A gente sempre acha que a gente ajuda alguém fazendo alguma coisa. E nessa clínica da urgência, nesse cenário de desastre, seja ele qual for, eu acho que a nossa ajuda é estar presente no encontro inteiro. E nesse aspecto, eu acredito que a ACP é uma abordagem que se encaixa perfeitamente nessa clínica da urgência, porque a gente não possui técnicas. Então, o fato de você acreditar na tendência atualizante, que o outro sabe o que é melhor para ele, ser empático e congruente no momento ali da necessidade dele é transformador. Olá, eu sou Elaine Toledo e quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no atendimento a adolescentes em conflito com a lei, e em especial adolescentes privados de liberdade. Esses adolescentes chegam para a psicoterapia encaminhados por uma equipe de referência. E eu estou falando de adolescentes que está em conflito com a lei, não que é, né? Então essa condição ela pode ser alterada conforme os interesses e motivações que ele tenha. Esses encaminhamentos, eles chegam até o setor e eu sempre inicio o processo com o adolescente construindo e desconstruindo aquilo que consta no encaminhamento, no sentido do que faz que tenha significado para ele e se ele gostaria ou não de estar naquele espaço de psicoterapia. Num segundo momento, a aposta vem na relação da construção do vínculo e essa construção ela é apoiada na questão da confiança. Muitos desses adolescentes que chegam para atendimento chegam muito desconfiados de como aquele espaço é construído, o que ele pode fazer naquele espaço e se ele vai ser respeitado dentro daquilo que ele sente e se percebe. Então, o processo de psicoterapia é um processo de
se conhecer, é um processo de autoconhecimento, de reflexão, com possibilidade de transformação. Então, a minha aposta é na construção do vínculo. E apoiado na construção desse vínculo, a partir de uma aceitação e de um acolhimento, é que eu posso, então, estar com ele para compreender quem é ele. O que está por trás dessa história, que não é só o BO que o trouxe para a internação, mas quem é ele? Quais os medos, quais os anseios, quais os desejos, as ambições. A partir disso, pensar com ele quais as possibilidades de estratégia para que aquilo que ele deseja, almeja, possa ser construído e possa ser realizado. Então, o espaço da psicoterapia permite que ele se conheça mais e, a partir dali, ele pense qual caminho que ele gostaria ou ele pretende seguir a partir disso. Então, é um lugar onde ele sai de uma posição mais passiva para uma posição mais ativa, responsáveis pela tomada das suas decisões e, consequentemente, pelas consequências das suas escolhas. Então, é um momento onde ele percebe que o seu campo experiencial os afeta e também afeta quem está ao seu redor. Eu penso na psicoterapia apoiada nos princípios da CP. Então, eu acredito que essa possibilidade de olhar para dentro, perceber o que eu tenho, o que eu não tenho, minhas fragilidades, minhas facilidades, elas só são possíveis porque o ambiente se torna acolhedor, ele permite uma relação aí de empatia, de uma aceitação incondicional e de congruência. Então, apoiado nesses princípios, é que eu compreendo que esta relação torna-se uma relação de potencial, uma relação potencial para desenvolvimento e, consequentemente, uma melhor adaptação desse sujeito com as suas questões internas e questões externas. Então, eu vejo a psicoterapia como uma estratégia extremamente importante quando há abertura para, como uma experiência que vai possibilitar essas transformações. Pessoal, a pedido do Marcos, estou fazendo esse vídeo para relatar brevemente como foi a nossa conversa durante a virada da CP de 2020, a virada que aconteceu online por conta da pandemia do Covid. Inclusive, por conta disso, a gente fez uma fala sobre políticas públicas, os princípios humanistas da CP e a resposta ao enfrentamento ao que a gente está passando neste momento, que é a pandemia da Covid. E como facilitador, disparador dessa conversa, eu contei algumas histórias em relação à minha trajetória profissional ao longo de mais de 20 anos com políticas públicas. Trabalhei com políticas de DST/AIDS, políticas de drogas, a política de saúde mental. E comecei a alinhavar, inclusive, em relação ao que tem de semelhante os princípios humanistas da ACP com os princípios das nossas políticas públicas brasileiras. No caso, a política sanitária, a política sanitarista brasileira, da reforma sanitária brasileira, e também, como exemplo, a nossa política de saúde mental, inspirada nos princípios da reforma psiquiátrica brasileira. E a gente trouxe que esses elementos estão muito coligados, estão muito ligados, e que a ACP ela nos facilita, inclusive, a compreender essas políticas. E ela também nos dá recursos para atuar nessas políticas, inclusive com criatividade, com autenticidade de acordo à percepção dos seus objetivos. Quais são esses princípios conjuntos, comuns? A gente pode traduzir por princípios que busquem a emancipação. Acho que a palavra emancipação é muito boa, muito forte nessa questão. A emancipação de sujeitos, de coletivos, de comunidades. Os princípios da reforma sanitária brasileira, da reforma psiquiátrica brasileira, elas são inspiradas em princípios democráticos. Existe um pressuposto de um processo civilizatório. É um projeto civilizatório que essas políticas se propõem. Então, quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único da Assistência Social, quando a gente pensa nos princípios da nossa política de saúde mental, isso é baseado no resgate de valores democráticos.
E quando a gente pensa o que são valores democráticos, né? São valores ligados à facilitação, à promoção e facilitação dos diálogos, né? Ao convívio das pluralidades e à potencialidade dessas pluralidades, ao estímulo às diversidades, né? E à aceitação dessas diversidades, né? E nesse sentido um pouco a gente fez um diálogo fazendo um paralelo um paralelo que a ACP nos ajuda a pensar. Ela nos ajuda a pensar, e a ACP, os princípios humanistas da abordagem centrada na pessoa, elas inclusive nos facilitam a compreender melhor os princípios das políticas públicas. Então, quando a gente fala de noção, de concepção, de promoção de saúde, né, dentro dessa perspectiva emancipatória, né, o estudo da ACP já nos deixa com uma certa prontidão para a atuação, para além das burocracias, né, que amarram os trabalhadores em suas rotinas, né, que amarram a nossa criatividade, a nossa potencialidade de propor novas formas de atuação, de acolhimento. E aí, ao final, a gente fez paralelos em relação à pandemia da Covid. Em 20 anos trabalhando como psicoterapeuta, utilizando a ACP, eu nunca tinha tido a incidência de tantos relatos de sonhos por parte dos meus clientes. Isso me chamou muito a atenção por conta desse momento de pandemia e, mais ainda, me permitiu pensar um pouco mais como é trabalhar com sonhos, como utilizar os sonhos como um recurso psicoterápico a partir dessa abordagem. A primeira coisa que eu penso é considerar que esse é um fenômeno humano, o sonhar, né? É um fenômeno humano que não precisa ficar restrito a um olhar teórico em psicologia. Muitas vezes na nossa formação como psicólogas, como psicólogos, nós nos acostumamos a entender que só é possível ter um determinado modo de abordar, de interpretar sonhos, quase como se fosse um código que precisasse ser explicado. E é interessante pensar que é possível entender, primeiro, que os sonhos nada mais são do que expressões organísmicas, né, da pessoa, desse nosso mundo da vida, brincando com o termo que Rogers utilizava, e que, ainda que escape, ainda que esteja fora do modo de compreensão do nosso autoconceito, do nosso eu, é um recurso fundamental no nosso processo de atualização, porque traz impressões, traz sinalizações dessa nossa condição organísmica sem, digamos, a vigilância da consciência que ocorre quando estamos acordados. Pensando nisso, nós podemos entender que o sonho, o fenômeno do sonho, é um recurso organísmico interessantíssimo de atualização, dessa capacidade de nos revermos, de ressignificarmos, de nos adaptarmos, de crescermos no nosso processo existencial, né? É interessante pensar também que, a partir dessa leitura, a gente pode lidar, né, manejar, né, dentro da relação terapêutica a partir da ACP, não como um código que tenha que ser interpretado, mas muito mais como um processo de facilitação, como todo processo de facilitação em terapia se caracteriza na ACP. Então, é um diálogo entre o sonhador e esse sonho, em que nós estamos como facilitadores no processo, ajudando a essa construção de sentido por parte do sonhador na sua relação com esse sonho.
Consequentemente, o que eu posso fechar falando para vocês é que é um recurso muito rico, muito potente, que está à nossa disposição e que compete no processo da facilitação em ACP favorecer, ajudar esse contato do sonhador com o seu sonho no seu processo existencial. Quando eu falo sobre os desafios do psicólogo iniciante na abordagem centrada na pessoa, eu penso primeiramente na experiência durante o período da graduação como estudante, onde se vê falar pouco sobre a ACP e muitas vezes de forma distorcida ou subestimada por professores de diferentes abordagens teóricas que não vivenciam de fato o jeito de ser da ACP. Então, muitas vezes quando o estudante sai da faculdade formado, com um pensamento engessado em modelos rígidos e estruturados de como deve, de como não deve ser um profissional de psicologia, baseado em regras e conceitos que pertencem a outras teorias. O meu movimento de desconstrução, ele se iniciou ainda na faculdade, no último ano, quando eu comecei a estudar ACP fora da faculdade, me relacionando com pessoas, né, que estudam e que vivem o jeito de ser da ACP, participando de grupos de estudo, de cursos de formação, e assim eu pude começar a me apropriar dos princípios facilitadores, que são a compreensão empática, a consideração incondicional positiva e a congruência, e assim me fortalecendo na ACP. Até pensando nos princípios facilitadores, eles são fáceis de ser compreendidos na teoria, né? Porém, colocá-los na prática de uma forma não técnica, como um jeito de ser, é um grande desafio também. E pensando que a ACP ela é uma abordagem que sempre vai na contramão dos padrões da sociedade, nossos desafios como psicólogos dessa abordagem centrada na pessoa, eles não se limitam ao psicólogo iniciante, né? Serão desafios que iremos enfrentar durante todo o nosso caminho. E até mesmo pensando na tendência atualizante, né, que eu sou recém-formado agora, mas eu acho que eu continuarei sempre nesse processo de formação, né, de tornar a ser, né, aprendendo com as minhas experiências. Esse foi um pouquinho do que nós discutimos na roda de conversa durante a virada da ACP. Eu agradeço muito a oportunidade e um grande abraço. Olá, tudo bom? Sou Isabela, sou psicóloga, trabalho na saúde pública, mais especificamente na atenção primária. E, enfim, estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês junto da abordagem centrada na pessoa. Trabalho na atenção primária, também conhecida como Unidade Básica de Saúde ou Posto de Saúde, desde 2018. Lá eu tenho algumas práticas que a gente pode dizer que são práticas individuais, coletivas, que têm como pressuposto principal realizar o acolhimento e cuidar das pessoas que buscam por cuidado nas unidades de saúde. Por trabalhar num espaço de saúde, espaço público, a todo momento eu estou em interação, né? Não só eu, mas todos os profissionais ali, interação entre eles. E a ideia desse espaço é justamente poder proporcionar o maior acolhimento e cuidado que o usuário ou o cliente procura. Então é muito comum nós exercermos práticas conjuntas, pensando
na questão da integralidade do cuidado do sujeito. Então, posso compartilhar com vocês que a gente realiza práticas individuais dentro das nossas categorias profissionais, bem como práticas conjuntas. Então, grupos que pressupõem uma prática integrativa, em que a gente cuida da mente, do corpo. Então, vou citar aqui como exemplos a equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, que junto com a equipe de enfermagem médica desenvolve uma série de atividades. Grupo de tabagismo, grupo de meditação, grupo de alongamento, grupo de hábitos alimentares e por aí vai. Além disso, falando da parte psicológica, o que a gente pode oferecer nesse espaço, né? E como a ACP tem tudo a ver com a prática de saúde. Então, acho que estar na saúde pública é atender qualquer tipo de demanda com os mais diversos perfis epidemiológicos que nós chamamos, né? E com os mais diversos perfis socioeconômicos. Então, acho que a gente pode falar desde pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que têm todo o direito de usar o serviço, assim como pessoas que têm baixo poder aquisitivo, que têm outras várias demandas, inclusive questões sociais bastante delicadas, e que acho que quando a gente fala da CP, do trabalho com a empatia, com a congruência, com acreditar na questão da tendência atualizante, faz todo sentido e cabe muito bem num espaço como a saúde pública, em que nós estamos abertos para receber o pedido, a demanda, o pedido de ajuda das pessoas que ali frequentam. E quando eu falo ajuda, também pode ser uma ajuda no sentido da promoção de saúde, né? Atenção primária, ela tem como foco não só a questão curativa, mas como a prevenção e promoção de saúde. Então, como é que é você buscar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida a partir de práticas que a gente pode desenvolver? Então, esse é o tipo de escuta que a gente proporciona nesse espaço, né? Enquanto psicólogos, enquanto profissionais de saúde de forma geral. Acho que esse é um pouquinho da minha experiência e é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Helena Miroco e eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês a minha trilha, a minha jornada para compreender profundamente o paradoxo da ACP, que é, para eu estar centrada no outro, é importante eu estar centrada em mim. Para eu acreditar na tendência atualizante do outro, é importante eu acreditar na minha tendência atualizante. Para ser empático, congruente e ter aceitação incondicional em relação ao outro, é fundamental que eu tenha em relação a mim. O meu processo se deu no contato com a natureza. Eu me aventurei por algumas montanhas altas. Para os montanistas existe um circuito de 7 picos, que são 7 montanhas, uma em cada continente, e que é um circuito. Por exemplo, o mais alto deles é o da Ásia, que é o Everest, que tem mais de 8.000 metros. Na América do Sul, nós temos o Aconcagua, que tem quase mais de 6.000 metros. Enfim, são todas montanhas que têm acima de 4 ou 5.000 metros. A natureza, eu acho que ela tem uma provocação. Eu me sinto provocada pela natureza. E quando eu fui fazer essas montanhas, eu fiz 3 montanhas na minha vida. Eu fiz o Aconcagua, que foi o primeiro deles, fiz o Kilimanjaro, na África, e fiz o Elbrus, lá na Rússia, quase divisa com Geórgia. Desses 3, o único que eu consegui chegar no cume foi o Kilimanjaro. Os outros 2 eu não consegui chegar no cume.
porque eu tive muito mal da montanha, que o oxigênio fica rarefeito, então você vai passando mal. Eu tinha muito mal-estar, eu tinha pouco desejo de me alimentar, isso tudo ia me enfraquecendo. E fora que o meu preparo também não era de nenhum atleta, né? Eu acho que eu fui assim com uma prepotência, achando que eu conseguiria fazer isso de uma forma muito tranquila, e foi um processo bastante doloroso, no sentido de muito esforço, um ambiente inóspito, enfim. Mas eu agradeço pela oportunidade de ter podido ter essa experiência de subir montanhas, porque a montanha me ensinou muito, principalmente em relação a mim mesma, meus limites. Eu acho que aqui na cidade, na vida que eu levava, eu tinha um pouco a sensação de que tudo que eu queria eu conseguia. Eu me esforçava, eu me dedicava e eu conseguia, e a montanha acho que um pouco me mostrou esse lugar, que eu tenho muitas coisas que eu posso e que eu consigo, mas tem um monte de coisa que eu não consigo também, e como eu vou lidar com isso? Como eu vou me aceitar mesmo tendo esta fraqueza? Eu costumo dizer que na montanha aconteceu um processo talvez parecido com o que aconteceu com Michelangelo, quando ele olhou aquele pedaço de mármore, e ele disse que enxergou Davi lá dentro, e que para ele foi muito fácil fazer a escultura de Davi, porque foi simplesmente tirar o que não pertencia ao Davi. E eu sinto que foi um processo muito assim. Eu acho que na vida a gente vai juntando um monte de quinquilharia, pendurando um monte de quinquilharia que ou a sociedade nos pede, ou a gente decide fazer isso para agradar outras pessoas, para conquistar o nosso lugar. E eu penso que na montanha eu fui deixando um pouco isso, eu fui me aproximando muito mais de quem eu sou, podendo olhar muito mais para mim, com todas as fraquezas e com todas as forças, olhar, me acolher e entender que eu sou esta pessoa, que tudo posso, nada posso, mas que eu faço do meu jeito, né? E a beleza, eu penso assim, a montanha não tinha pretensão nenhuma de me ensinar nada, mas ela me criou as condições favoráveis para que eu pudesse aprender o que fosse útil e importante para mim, que eu acho que é um pouco esse papel nosso como terapeuta. Então, assim, muito resumidamente, eu coloco essa experiência para vocês, dizendo desse meu caminho. Eu acho que de diversas formas a gente pode conseguir encontrar essa conexão maior com a gente mesmo, tá? Se vocês acharem interessante, eu deixo o meu contato, a gente pode conversar mais. Um beijo. A ACP, ela sustenta uma prática em psicologia comunitária no Brasil? Um contexto que faz parte de uma história latino-americana de muita pobreza, de muita desigualdade social, de muito sofrimento produzido nessa dialética inclusão-exclusão em que a maior parte da nossa população vive? Sim. Não só a minha experiência profissional me diz isso, mas algumas experiências que eu tenho visto muito bem sucedidas. Vou colocar aqui a experiência do Mauro Amatuzzi, publicada em 1996, que ele realizou em Campinas, e a experiência já de décadas, a experiência cearense já de décadas, da Universidade Federal do Ceará, com o trabalho do NUCOM, que tem produzido não apenas práticas muito bem sucedidas, mas tem produzido muito conhecimento acerca da psicologia comunitária. E lá, não a ACP, mas nas publicações deles aparece a obra do Roger, né, Carl Roger, enquanto uma das bases. Você vai ter aí, junto com a obra do Roger, você vai ter aí a psicologia sócio-histórica do Vygotsky, você vai ter a perspectiva biocêntrica do Rolando Toro e mais uma escola crítica latino-americana, com a filosofia do Henrique Dussel, a psicologia do Inácio Martim Baró e a pedagogia crítica do Paulo Freire. Então você vai ter aí um arcabouço teórico em que a obra do Carl Roger aparece dando essa sustentação.
achei até bastante interessante, depois fiquei pensando que a expressão talvez de uma psicologia comunitária crítico-compreensiva caberia bastante aí. Então, para essa minha pergunta inicial, a CP sustenta uma prática em psicologia comunitária? Sim, sustenta. Sustenta especialmente pelos princípios dela. A CP é uma abordagem que valoriza o poder da outra pessoa, que valoriza o estabelecimento de espaços dialógicos para o estabelecimento de relações horizontalizadas, em que esse profissional, essa equipe profissional, ela entra com uma disponibilidade para a experiência. Esses princípios de compreensão empática, de autenticidade, de consideração positiva e incondicional, com certeza são princípios que vão completamente ao encontro dos princípios éticos de uma psicologia comunitária num contexto como o brasileiro, num contexto até mesmo latino-americano. Né? Talvez o que a gente precise pensar, e eu estou nesse momento pensando na construção dessa discussão, seja o porquê uma experiência tão bem sucedida quanto a do NUCOM estica a mão para teorias mais críticas, socialmente críticas. Né? Então a gente precisa apenas pensar nisso, mas sem dúvida nenhuma a abordagem centrada na pessoa, ela tem todos os princípios teóricos, metodológicos, especialmente éticos, para sustentar uma prática em psicologia comunitária num contexto como o nosso no Brasil. E é isso. Olá, meu nome é Vanessa Tobias, eu sou psicóloga clínica da abordagem centrada na pessoa, aqui na cidade de São Paulo, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o atendimento infantil online na abordagem. Acho que primeiro é importante pensar sobre a minha disponibilidade de atender uma outra pessoa de uma forma online, né? Porque eu entendo que para que eu possa estar com o outro, eu primeiro preciso estar confortável naquele ambiente. Então, para que eu consiga facilitar um ambiente seguro para o outro, é importante eu saber como que eu estou lidando com este ambiente. E pensando numa psicoterapia infantil, eu fui construindo aí ao longo dos meses como o que significava o brincar para mim, a utilização dos recursos facilitadores dentro de um atendimento infantil, e ficou muito para mim, né? Como eu confio no potencial do outro, e se o outro me diz que é bom para ele fazer uma psicoterapia online, mesmo ele sendo criança, porque eu não deixo de confiar no potencial da criança, eu continuo confiando no potencial do outro. E aí o outro diz que para ele é bom, que é terapêutico, que é significativo, que ele quer fazer uma psicoterapia online, eu acredito. E se eu tô disponível para atender, então eu acho que faz sentido que esse atendimento aconteça. E aí eu penso que a criança vai utilizar aquele espaço que ela tem de psicoterapia, sendo online ou presencial, de uma forma que for confortável para ela. Então, tem criança que a gente joga, tem criança que fala como conversa, tem criança que fica em silêncio, porque para mim é muito parecido com um atendimento presencial, onde quem me diz o que vai acontecer ali naquele ambiente é o outro. Eu tô ali para acompanhar o outro e não para dirigir ele para o que eu acho que faça sentido. Então, pensando desta forma, a criança me diz o que faz sentido para ela e eu acompanho. Porque dentro da ACP, o brincar, ele é o brincar. Eu não tô ali para interpretar, para trabalhar o outro, nem gosto dessa palavra, para dirigir a sessão. Eu tô ali para facilitar condições
para que o outro possa se fortalecer e aí a partir disso fazer escolhas que façam mais sentido para a vida dele. E pensando nisso tudo, se eu confio no potencial do outro, dá para que essa psicoterapia aconteça de uma forma online ou presencial, contanto que eu e a pessoa que eu atendo estejamos disponíveis.